como eu havia comentado, sobre que eu estarei fazendo 4 comentários sobre esses versículos que eu li, que são 4 versículos, praticamente cada versículo vai trazer um sentido. Então estarei comentando agora, sendo em forma de Deus. Então estarei comentando agora, sendo em forma de Deus, que é o que nós lemos aí nos versículos que eu dei o início no primeiro assunto. Sendo em forma de Deus. Vejam bem, ó. Jesus sempre foi Deus, pela sua própria natureza igual ao Pai, antes, durante e depois da sua permanência na terra. Cristo, entretanto, não se apegou a seus direitos divinos, mas abriu mão dos seus privilégios em glória no céu, a fim de que nós na terra fomos salvos. Então, vejam bem que agora, eu já falei essa palavra, eu vou repetir. A Bíblia está falando aqui que Jesus passou pelo processo físico. Jesus passou pelo processo humano para que tudo pudesse acontecer para o homem ser salvo. Entende? Então é o que está falando aqui, que sendo em forma de Deus. O que significa isso? Vou te explicar. Primeiro, Jesus sempre foi Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele deixou os seus privilégios, o seu direito de glória no céu. E Jesus assumiu a forma humana. Então Jesus, na forma divina, Jesus, ele é Deus? Sim, é Deus. Mas ele assumiu a forma humana. Então vamos entender. Na forma divina, Jesus tinha pai e não tem mãe. Certo? Jesus, na forma divina, como Deus, sendo ele Deus, ele tinha pai e não tinha mãe. Mas na forma humana, Jesus passou a ter mãe e não ter pai. Isso que para algumas pessoas é complexo, mas é uma realidade. Isso que se trata de algo de Deus. Por isso muitos não entendem isso. Então, na forma divina, Jesus tinha pai e não tinha mãe, e na forma humana, Jesus tinha mãe e não tinha pai. Mas Jesus sempre foi Deus. E por que então? Isso aconteceu por causa que o homem pecou e Deus quis dar para eles uma oportunidade de se salvar. Mas para o homem ser salvo, era necessário que alguém que nunca pecou morresse pelos pecadores. Certo? Então Jesus é Deus, ele tomou a forma física, a forma humana, para que por ele, como ele nunca errou, nunca pecou, então os homens podem ser perdoados. Não existe ninguém mais a qual o homem pode receber perdão. O perdão dos nossos pecados para sermos salvos só depende de Jesus. Ou seja, dependia de Jesus, porque não existia ninguém mais no globo terra que poderia salvar o homem. É uma pena que o mundo não entendeu isso ainda. Não entendeu, o mundo não entendeu. Porque se o mundo tivesse entendido isso, o mundo não sofria tanto como sofre. Mas como os homens não querem Deus, eu sempre repito essa palavra que é verdade, então, por isso eles não vêm para Deus, não compreenderam, não receberam, e muitos não vão receber, certo? Mas aqui está o segredo. Jesus, sendo Deus, assumiu a forma física, a forma humana, para que nós, os homens na terra, pudéssemos ser alcançados para ser salvos. Então, fica bem claro que ninguém no mundo, desde o princípio da criação até o último dia
de vida do ser humano na terra, ninguém, não há outro que pode salvar o homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: e nenhum outro há salvação, a não ser por Jesus. Então fica claro que Jesus assumiu a forma humana, sendo em forma de Deus, ou seja, ele é Deus, continua sendo Deus, assumiu a forma humana, mas sendo Deus, porque Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. É a razão de que só ele pode perdoar o pecado do homem. Ninguém mais pode perdoar o pecado, ninguém. Só Jesus perdoa o pecado, porque ele é Deus, assumiu a forma humana, 100% Deus, 100% homem, natureza de Deus, natureza do homem, provando para os homens que só ele pode salvar o homem. Isso é, se o homem ouvir, crer, aceitar e obedecer. Fora disso, não há salvação para ninguém. Nós temos que ser real naquilo que a Bíblia diz. Não adianta querer tampar o sol com peneira, a peneira não tampa sol. A realidade é uma só. Existem centenas de religiões, mas não tem salvação. Quem é que pode provar para que alguém perdoa para a salvação e a não ser Jesus? Ninguém pode provar, não existe. Agora Jesus é a salvação. Ele assumiu a forma física para provar que ele era o Deus homem. É o único, eu já disse, vou repetir, é o único Deus homem que a terra já viu, é Cristo. Cristo é o Deus homem e fora dele não há mais ninguém. Ainda que Satanás quer fazer muitos homens ser Deus, mas não consegue. Isso a Bíblia diz. Então, por exemplo, depois que a igreja ser tirada, vai haver um homem chamado de anticristo. Eu não vou explicar isso aqui agora, porque vai ficar muito longo, que vai querer assumir o papel de Cristo. Ele é um anticristo e quer assumir o papel do Cristo, mas não vai conseguir. Ele vai ser derrotado depois, porque Cristo é só um, Jesus, o nosso Salvador. Tá bom? Vou parar porque esse vídeo fica muito grande. Então, você pode tá inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo e entendendo que salvação é só em Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo.